Uma babá aceita o emprego dos sonhos em uma mansão luxuosa em Vitória, no Espírito Santo, sem imaginar que está prestes a descobrir o segredo mais sombrio de uma família milionária. O que ela encontra por trás dos jardins impecáveis e do silêncio calculado muda tudo o que acredita sobre amor e proteção. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim, você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O perfume de jasmim flutuava pelos jardins impecáveis da mansão, mas Marina Santos sentia que algo estava errado. Era seu primeiro dia como babá na luxuosa propriedade no Praia do Canto, em Vitória, e a vista da Baía de Vitória, que se estendia além das janelas panorâmicas, deveria tranquilizá-la. Em vez disso, o silêncio calculado da casa a deixava inquieta. "Bem-vinda à nossa família", disse Rodrigo Fontana, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos azuis penetrantes. Aos 42 anos, o empresário do ramo de mineração tinha presença magnética, que fazia o coração de Marina acelerar involuntariamente. "Espero que se sinta em casa aqui." Marina assentiu, tentando ignorar o frio na barriga. Aos 29 anos, havia trabalhado como babá em várias casas, mas nunca em uma propriedade tão grandiosa. Os detalhes saltavam aos olhos. Mármore italiano nas escadas, cristais que refletiam a luz como prismas, móveis que pareciam pertencer a um museu. Tudo impecável, tudo no lugar, como se a vida tivesse sido pausada e organizada com régua. "Onde estão as crianças?" perguntou, ajustando a alça da mochila no ombro. "Ana Clara e João Pedro estão no jardim com Dona Conceição. Eles são especiais. Perderam a mãe há 2 anos e ainda estão se adaptando." A voz de Rodrigo carregava uma melancolia estudada. "Por isso preciso de alguém paciente, compreensiva, alguém que entenda que certas regras existem para proteger." O som de passos ecoou no hall de mármore. Dona Conceição apareceu, uma mulher robusta de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Seus olhos escuros avaliaram Marina da cabeça aos pés, com a precisão de um scanner. "As crianças estão esperando", anunciou com voz neutra. "Elas sabem das regras." Marina seguiu a cozinheira pelo corredor decorado com quadros abstratos caros. Através das portas de vidro, viu 2 meninos idênticos de 5 anos brincando silenciosamente em um jardim que parecia saído de revista. Ana Clara organizava flores em um vaso, enquanto João Pedro alinhava soldadinhos de chumbo em formação perfeita. "Eles sempre brincam tão organizadamente", sussurrou para Dona Conceição. A mulher lançou-lhe um olhar de advertência. "Crianças bem educadas sabem se comportar. O Sr. Rodrigo não tolera bagunça ou barulho excessivo." Quando as crianças a viram, levantaram-se simultaneamente e fizeram uma reverência polida. Marina sentiu um aperto no peito. Eram lindos, com os mesmos olhos azuis do pai, mas havia algo na forma como se moviam, calculada, contida, como se cada gesto fosse ensaiado. "Boa tarde, tia Marina", disseram em uníssono. "Oi, amores. Que jardim lindo vocês têm aqui." Marina ajoelhou-se na altura deles, tentando quebrar a formalidade. "Vocês gostam de brincar de outras coisas também?" Ana Clara trocou um olhar rápido com o irmão. "Papai diz que brincar organizadamente é mais educativo e menos barulhento", completou João Pedro, baixando os olhos. Marina passou o restante da tarde observando. As crianças seguiam uma rotina rígida: lanche às 3h30, estudos às 4, banho às 5, jantar às 6. Falavam apenas quando questionadas, obedeciam sem pestanejar, e havia uma tristeza silenciosa em seus olhares que partia o coração. À noite, quando colocou os gêmeos para dormir, Ana Clara sussurrou: "Tia Marina, você vai ficar muito tempo com a gente?" "Por que pergunta isso, querida?" As outras tias sempre iam embora de repente. A menina abraçou o ursinho de pelúcia com força. Elas ficavam tristes e depois sumiam. Marina sentiu um arrepio. Outras tias? Mas Ana Clara já havia fechado os olhos fingindo dormir.
No corredor, Rodrigo a esperava encostado na parede, elegante mesmo no final do dia. Como foi o primeiro contato? Eles são crianças adoráveis, mas muito contidas para a idade. A disciplina é importante após uma perda. Rotina da segurança. Ele se aproximou e Marina pôde sentir o perfume caro, masculino. Espero que você seja diferente das anteriores. Elas não compreendiam nossas necessidades específicas. Quantas babás vocês tiveram? Um lampejo estranho passou pelos olhos de Rodrigo. Algumas. Pessoas vêm e vão, Marina. Mas espero que você fique. As crianças precisam de estabilidade. Naquela noite, em seu quarto no segundo andar da mansão, Marina olhou pela janela para a baía iluminada. Vitória brilhava na distância, mas ali, dentro daquelas paredes impecáveis, sentia-se isolada do mundo. Havia perguntas não respondidas flutuando no ar, como o perfume persistente de jasmim. Ela não sabia ainda, mas acabara de entrar em um jogo complexo, onde as regras mudavam constantemente, e onde descobrir a verdade poderia custar mais do que estava disposta a pagar. O silêncio da mansão escondia segredos que desafiariam tudo o que acreditava sobre amor, proteção e os limites que as pessoas cruzam em nome da família. As primeiras semanas se estabeleceram com a precisão matemática que Rodrigo tanto prezava. Marina acordava às 6, preparava o café das crianças, supervisionava os estudos matinais e organizava atividades educativas à tarde. A rotina era reconfortante na superfície, mas começou a notar detalhes perturbadores. Na parede da sala de estar, marcas retangulares mais claras no papel de parede indicavam onde fotografias haviam sido removidas. Quando perguntou sobre isso, Dona Conceição murmurou algo sobre renovação da decoração e mudou rapidamente de assunto. O quarto master no final do corredor permanecia sempre trancado e Rodrigo carregava a chave em um chaveiro que nunca saía de seu bolso. "Por que aquele quarto fica fechado?" perguntou certa manhã, fingindo desinteresse enquanto organizava os brinquedos dos gêmeos. "Muitas lembranças dolorosas", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos escuros. "Prefiro manter certas partes do passado guardadas até estar pronto para enfrentá-las." Marina aceitou a explicação, mas não conseguiu ignorar como Ana Clara e João Pedro nunca mencionavam a mãe espontaneamente. Quando ela tentava puxar o assunto delicadamente, as crianças ficavam visivelmente desconfortáveis e rapidamente mudavam de conversa para algo seguro, como os estudos ou as atividades programadas. Uma tarde de março, enquanto organizava o quarto das crianças, Marina encontrou um desenho esquecido debaixo da cama de Ana Clara. Era o esboço de uma família: pai, mãe, 2 filhos e uma mulher de cabelos castanhos ao lado. No desenho, a mulher de cabelos castanhos tinha um X vermelho por cima, e embaixo estava escrito com letra infantil: "Tia Sofia foi embora também." "Ana Clara, quem é tia Sofia?" A menina empalideceu e arrancou o desenho das mãos de Marina. "Não posso falar sobre isso. Papai disse que falar sobre as pessoas que vão embora deixa ele triste. Mas você pode me contar qualquer coisa, querida. Eu estou aqui para cuidar de vocês." Ana Clara balançou a cabeça vigorosamente. "Papai sabe de tudo o que acontece na casa. Ele tem olhos mágicos." Naquela noite, Marina investigou discretamente os quartos dos funcionários no térreo. No armário de limpeza, encontrou uma caixa com pertences esquecidos: roupas femininas, um estojo de maquiagem, até mesmo documentos pessoais em nome de Sofia Mendes. Como alguém simplesmente abandona documentos pessoais ao sair de um emprego? Rodrigo a encontrou mexendo na caixa. "Curiosidade é uma qualidade admirável, mas pode ser perigosa", disse ele, sua voz mantendo o tom gentil apesar das palavras ameaçadoras. "Sofia teve uma emergência familiar e partiu às pressas. Essas coisas acontecem. Mas seus documentos... Pessoas em crise nem sempre pensam com clareza." Ele tomou a caixa de suas mãos com delicadeza, mas firmeza. "Marina, preciso saber que posso confiar em você. As crianças já sofreram abandono suficiente. Não posso permitir que sejam magoadas novamente." A forma como ele disse "não posso permitir" fez um calafrio percorrer a espinha de Marina. Havia algo possessivo na frase.
Uma implicação de controle que ia além da proteção paternal normal. Claro que pode confiar em mim. Eu amo essas crianças. Eu sei. É por isso que você é especial. Rodrigo se aproximou, colocando a mão suavemente em seu rosto. Você tem um coração generoso, Marina. Espero que permaneça assim. O toque era carinhoso, mas seus olhos permaneciam frios, calculistas. Marina sentiu-se como um pássaro sendo estudado por um predador que ainda não decidiu se vai atacar ou simplesmente observar. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina olhou para o teto pensando nas palavras de Ana Clara sobre olhos mágicos. Crianças pequenas às vezes interpretavam câmeras de segurança dessa forma. Lentamente, seus olhos percorreram o quarto, procurando por pequenos pontos de luz ou reflexos suspeitos. No canto superior direito, quase imperceptível, um pequeno dispositivo estava embutido na moldura decorativa. Seu coração disparou. Se havia uma câmera em seu quarto, provavelmente havia outras pela casa toda. A sensação de estar sendo constantemente observada explicava muita coisa. Por que as crianças eram tão contidas? Por que Dona Conceição sempre parecia saber onde todos estavam? Por que Rodrigo respondia a perguntas que ela ainda não tinha feito? Marina puxou o cobertor até o pescoço, tentando parecer natural apesar do medo crescente. Estava começando a entender que a mansão não era um lar, mas uma prisão dourada onde cada movimento era monitorado, cada palavra era pesada e onde as pessoas que tentavam questionar o sistema simplesmente desapareciam. Mas ainda não sabia o quão profundo ia aquele buraco, nem que descobrir a verdade completa testaria cada fibra de sua coragem e determinação. O mês de abril trouxe chuvas intensas que enchiam a Baía de Vitória de tons acinzentados, combinando perfeitamente com o humor crescentemente sombrio de Marina. Ela havia decidido testar os limites do sistema rígido da casa, introduzindo pequenas mudanças na rotina das crianças. "Que tal brincarmos de pique-esconde hoje?", sugeriu durante uma tarde particularmente chuvosa. Ana Clara e João Pedro trocaram olhares nervosos. "Papai não gosta de brincadeiras barulhentas", murmurou João Pedro, "mas ele não está em casa. E vocês merecem se divertir um pouco." Pela primeira vez desde que chegara, Marina viu os gêmeos sorrirem genuinamente. Correram pela casa rindo, escondendo-se atrás de cortinas e móveis, fazendo o ruído normal que crianças de 5 anos deveriam fazer. Por 20 minutos preciosos, a mansão se encheu de vida real. Rodrigo chegou mais cedo naquele dia. Marina ouviu os passos no hall de mármore e sentiu o estômago afundar. As crianças imediatamente se recompuseram, voltando à postura formal que conhecia tão bem. "Marina, preciso falar com você", disse ele, a voz sedosa mascarando uma frieza perigosa. No escritório decorado com móveis de mogno e vista para a baía, Rodrigo fechou a porta atrás deles. "Entendo seu desejo de fazer as crianças felizes, mas mudanças abruptas podem ser perturbadoras para quem já sofreu perdas. Eles estavam apenas brincando como crianças normais." Normais. Ele se aproximou e Marina pôde ver pequenas veias saltando em suas têmporas. "Minhas crianças passaram por traumas que você não compreende. Elas precisam de estrutura, não de caos disfarçado de diversão." Marina recuou instintivamente. "Eu só queria... Eu sei o que você queria. E aprecio sua dedicação." Instantaneamente sua expressão se suavizou, o charme voltando como uma máscara perfeitamente ajustada. "Mas preciso que confie em meu julgamento. Sou pai há mais tempo que você é babá." Ele se aproximou mais, colocando as mãos em seus ombros. "Você é especial, Marina. Diferente das outras. Mas especialidade requer cuidado, proteção. Você entende isso, não entende?" O perfume masculino dele era inebriante, mas Marina sentiu náusea ao invés de atração. Havia algo profundamente errado na forma como ele falava sobre proteção, como se fosse uma jaula dourada que ele construía ao redor das pessoas que amava. "Entendo", mentiu. "Ótimo. Agora, que tal jantarmos juntos hoje? As crianças podem comer mais cedo com Dona Conceição." Não era um convite, era uma ordem disfarçada de gentileza. O jantar foi uma encenação elaborada. Rodrigo abriu um vinho caro, falou sobre seus negócios na mineração,
Perguntou sobre a família de Marina. Parecia um encontro romântico, exceto pelos olhos dele que nunca paravam de analisar, medir, avaliar cada reação dela. Fale-me sobre sua família, disse ele, cortando o salmão com precisão cirúrgica. Marina hesitou. Havia crescido com a avó em Vila Velha, após os pais faleceram em um acidente, quando tinha 15 anos. A solidão e a necessidade de segurança financeira sempre a tornaram vulnerável a homens que prometiam estabilidade. Minha avó me criou. Ela sempre dizia que família é quem escolhemos ter por perto. Sabe a mulher. E onde ela está agora? Faleceu no ano passado. Por isso aceitei este emprego. Precisava recomeçar. Rodrigo sorriu, mas havia triunfo em seus olhos. Então, somos uma família perfeita. Você precisa de um lar, e nós precisamos de alguém que nos complete. A palavra complete soou como uma sentença de prisão perpétua. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Marina refletiu sobre a conversa. Rodrigo havia descoberto exatamente o que precisava saber. Ela estava sozinha no mundo, financeiramente dependente, emocionalmente vulnerável. Era o perfil perfeito para suas necessidades de controle. Marina decidiu investigar mais sobre as babás anteriores. Durante o horário do almoço, quando Rodrigo estava no escritório e as crianças tiravam soneca, ela explorou a área de serviço. Atrás de produtos de limpeza, encontrou outra caixa esquecida. Desta vez, os pertences eram de alguém chamada Patrícia Oliveira. Roupas, sapatos, até mesmo remédios com receita médica recente. Quem abandona medicamentos essenciais ao partir às pressas? Encontrou algo interessante? Marina se virou rapidamente. Dona Conceição estava na porta secando as mãos em um pano de prato. Eu só estava procurando respostas para perguntas que não deveria fazer. A cozinheira entrou e fechou a porta atrás de si. Patrícia fez as mesmas perguntas. Sofia também. O que aconteceu com elas realmente? Dona Conceição olhou para os lados, como se as paredes tivessem ouvidos. Então sussurrou. O senhor Rodrigo não é mau, entenda. Ele apenas ama demais. E quando você ama alguém demais, não consegue deixá-lo ir embora. Como assim? Há coisas nesta casa que é melhor não saber. Mas se for esperta, vai aprender a viver com elas, ao invés de lutar contra elas. Antes que Marina pudesse fazer mais perguntas, passos ecoaram no corredor. Dona Conceição rapidamente guardou a caixa e assumiu uma postura neutra. Rodrigo apareceu na porta. Marina, as crianças estão acordando. Elas perguntaram por você. Ele havia chegado silenciosamente demais, como se soubesse exatamente onde encontrá-la. Marina começou a suspeitar que as câmeras não eram apenas para segurança, eram para a vigilância total de cada movimento na propriedade. Naquela noite, deitada em sua cama, Marina tomou uma decisão perigosa. Ia descobrir a verdade sobre o que acontecia naquela casa. Não importava o preço. Mas não sabia ainda que alguns segredos são enterrados tão profundamente que desenterrá-los pode destruir tudo, incluindo a pessoa que os procura. O mês de maio chegou com o perfume intenso das azaleias que Dona Conceição cultivava no Jardim dos Fundos. Marina havia desenvolvido uma rotina de pequenas investigações, sempre cuidadosa para não despertar suspeitas. Foi durante uma dessas explorações discretas que encontrou o primeiro indício verdadeiramente perturbador. No sótão, acessível apenas por uma escada oculta atrás de uma estante no escritório, Marina descobriu uma coleção de álbuns de fotografias. Não eram álbuns familiares comuns, eram registros obsessivos e detalhados da vida de cada babá que havia trabalhado na casa. Sofia Mendes sorria em dezenas de fotos não posadas, tomando café na cozinha, brincando com as crianças, lendo no jardim. Patrícia Oliveira estava documentada da mesma forma. Momentos íntimos capturados sem seu conhecimento, como se alguém estivesse montando um arquivo completo de sua vida cotidiana. Havia pelo menos 5 álbuns diferentes, cada um dedicado a uma mulher diferente. Algumas Marina não reconhecia, mas todas compartilhavam características similares. Jovens, solteiras, aparentemente sozinhas no mundo. E todas tinham a mesma expressão gradual de desconforto que evoluía ao longo das páginas, culminando em fotos onde pareciam assustadas, exaustas, desesperadas. O último álbum estava apenas começando,
Na capa, em letra elegante, estava escrito: Marina Santos, janeiro 2025. Sua própria foto estava na primeira página. O momento exato em que chegara à mansão, ainda sorrindo ingenuamente. Seu estômago se revirou. Rodrigo havia começado a documentá-la desde o primeiro dia. O som de passos na escada a fez guardar rapidamente os álbuns e descer pelo caminho que havia memorizado. Conseguiu voltar à sua rotina normal segundos antes de Rodrigo aparecer no corredor. Marina estava te procurando. As crianças querem mostrar o desenho que fizeram para você. Ele sorriu, mas seus olhos a estudavam intensamente. Será que sabia onde ela estivera? Na sala de estar, Ana Clara e João Pedro apresentaram orgulhosamente um desenho da família. Papai, os gêmeos e uma figura feminina de cabelos castanhos. Desta vez, a mulher não tinha um X vermelho por cima. Esta é você, tia Marina, disse Ana Clara, abraçando sua perna. Você vai ficar para sempre conosco? A pergunta inocente carregava um peso terrível após o que havia descoberto. Marina ajoelhou-se e abraçou as crianças, sentindo o coração partir. Elas realmente acreditavam que desta vez seria diferente. Eu vou cuidar de vocês o máximo que puder, prometeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rodrigo observava a cena com satisfação. Viu como eles te amam? É raro encontrar uma conexão tão genuína. Seria uma pena quebrar isso. A frase aparentemente doce soava como uma ameaça velada. Naquela noite, Marina deitou-se fingindo dormir, mas manteve os ouvidos atentos. Por volta das 2 da manhã, ouviu passos no corredor. Espiou pela fresta da porta e viu Rodrigo caminhando silenciosamente em direção ao seu quarto. Ele parou em frente à porta dela por longos minutos, apenas observando. Marina prendeu a respiração, fingindo estar profundamente adormecida. Finalmente ele se afastou, mas ela ouviu o som de uma chave girando. De manhã, quando tentou abrir a porta, descobriu que estava trancada pelo lado externo. Rodrigo apareceu com o café da manhã em uma bandeja. Achei que você poderia estar se sentindo indisposta. Que tal descansar hoje? Eu me sinto bem, as crianças estão esperando. Dona Conceição cuidará delas hoje. Você trabalha demais, Marina. Precisa aprender a aceitar cuidados. Ele colocou a bandeja na mesinha e sentou-se na beira da cama, muito próximo. Sabe, as outras babás também eram muito dedicadas no início. Mas dedicação em excesso pode ser perigosa. Leva a pessoa a se envolver em coisas que não compreende. Marina tentou manter a voz firme. Não entendo o que quer dizer. Claro que entende. Você é inteligente, observadora. São qualidades que admiro, mas que também me preocupam. Sua mão acariciou gentilmente o rosto dela. Inteligência sem direcionamento pode levar a conclusões errôneas. O toque era carinhoso, mas os olhos permaneciam frios como gelo. Marina percebeu que estava diante de alguém que havia aperfeiçoado a arte da manipulação emocional. Alguém que usava afeto como arma de controle. Rodrigo, eu só quero cuidar bem das suas crianças. E eu quero cuidar bem de você. Por isso preciso que confie em mim completamente. Algumas pessoas têm dificuldade com confiança total. Elas precisam de ajuda para entender que resistir só causa sofrimento desnecessário. A palavra ajuda soou sinistra. Marina começou a entender o que poderia ter acontecido com as babás anteriores. Não haviam simplesmente partido, haviam sido ajudadas a aceitar uma situação da qual não conseguiam escapar. Rodrigo se levantou e caminhou até a porta. Descanse hoje. Amanhã conversaremos sobre seu futuro aqui. Tenho certeza de que chegamos a um entendimento mutuamente benéfico. Quando a porta se fechou e Marina ouviu novamente o som da chave, compreendeu que havia cruzado uma linha invisível. Rodrigo não ia mais fingir que ela tinha escolha. A partir de agora seria uma negociação sobre os termos de sua prisão voluntária. Mas Marina Santos havia herdado a teimosia sertaneja de sua avó e não pretendia aceitar jaula alguma, por mais dourada que fosse. Junho chegou com tempestades elétricas que iluminavam dramaticamente a Baía de Vitória durante as noites quentes. Marina havia passado 3 dias trancada em seu quarto, tempo suficiente para planejar cuidadosamente sua próxima jogada. Quando Rodrigo finalmente permitiu que retomasse suas funções,
Ela adotou uma estratégia de aparente submissão. Você estava certo, disse ela no primeiro café da manhã após seu isolamento forçado. Eu estava me envolvendo demais, fazendo perguntas desnecessárias. Perdoe minha curiosidade excessiva. Rodrigo sorriu claramente satisfeito. Inteligência aliada à sabedoria. É isso que eu procurava. Mas Marina havia aprendido algo crucial durante aqueles dias sozinha. As câmeras tinham pontos cegos e havia horários específicos em que Rodrigo revisava as gravações em seu escritório. Ela começou a usar esses momentos para investigações mais cuidadosas. Foi assim que descobriu o sistema de comunicação interno. Rodrigo não apenas observava, ele também podia ouvir conversas através de microfones disfarçados. Isso explicava como sempre sabia exatamente o que dizer, como antecipar perguntas e preocupações. A casa inteira era uma rede de vigilância sofisticada, transformando cada morador em ator involuntário de um drama dirigido por ele. Uma tarde, enquanto as crianças estudavam e Rodrigo atendia uma ligação importante, Marina conseguiu alguns minutos sozinha com Dona Conceição na cozinha. Preciso saber a verdade sobre as outras babás, sussurrou urgentemente. A cozinheira parou de descascar batatas e olhou nervosamente para os lados. Menina, algumas verdades são pesadas demais para carregar. Elas estão mortas? Pior. Estão vivas, mas... Dona Conceição suspirou profundamente. O senhor Rodrigo tem uma propriedade no interior, uma espécie de clínica particular. Quando as moças ficam muito agitadas, ele providencia tratamento. Marina sentiu o sangue gelar. Tratamento? Diz que é temporário, até elas se acalmarem. Mas nenhuma voltou ainda. Por que você não denuncia? Com que provas? Ele é influente, tem amigos poderosos. E tecnicamente não está fazendo nada ilegal. Apenas providenciando cuidados médicos para pessoas que, segundo os documentos, solicitaram internação voluntária. Marina compreendeu a perversão do sistema. Rodrigo provavelmente levava as mulheres a um estado de exaustão emocional tão extremo que aceitar tratamento parecia a única alternativa ao desespero total. Como ele consegue os documentos de internação voluntária? Quando uma pessoa está quebrada, ela assina qualquer coisa que prometa alívio. Naquela noite, durante o jantar que havia se tornado rotina obrigatória, Rodrigo estava particularmente charmoso. Abriu uma garrafa de vinho especialmente cara. Falou sobre uma viagem que planejava fazer com a família, incluindo Marina, para sua fazenda no interior. Você ia adorar conhecer o lugar. É muito tranquilo, isolado, perfeito para pessoas que precisam de paz para se reconectar consigo mesmas. Marina sorriu e acenou, mas cada palavra confirmava seus piores medos. A fazenda era onde ele levava as babás para o tratamento final. Quando pensava em fazer essa viagem? Em breve, muito em breve. Seus olhos brilharam com antecipação perigosa. Acho que você está quase pronta. Depois do jantar, Rodrigo a acompanhou até seu quarto, algo que havia se tornado rotina desde o incidente do isolamento. Na porta, ele se aproximou e, antes que Marina pudesse reagir, a beijou. O beijo era tecnicamente perfeito, mas absolutamente desprovido de calor real. Era mais uma demonstração de posse que um gesto de afeto. Marina forçou-se a não resistir, a fingir que correspondia, enquanto internamente se revoltava. Você é especial, Marina. Diferente de todas as outras. Sua voz era um sussurro contra seus lábios. Por isso vai durar mais, por isso vai ser feliz aqui. Quando finalmente se afastou e ela pôde fechar a porta, Marina encostou-se contra a madeira, tremendo. O beijo tinha sabido a controle e obsessão disfarçados de romance. Naquela noite, deitada na escuridão, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Não ia fugir sozinha. Não podia abandonar Ana Clara e João Pedro naquele ambiente doentio. Mas também não ia aceitar o destino que Rodrigo havia planejado para ela. Havia uma terceira opção, que nenhuma das babás anteriores havia tentado: virar o jogo contra ele usando suas próprias regras. Se Rodrigo queria uma performance de amor e submissão, ela daria a performance de sua vida. Mas seria ela quem escolheria o final da história. O verão capixaba trouxe calor úmido que grudava na pele como uma segunda camada de preocupação.
Marina havia refinado sua estratégia de fingida submissão, mas começou a notar mudanças perturbadoras no comportamento de Rodrigo. Ele estava se tornando mais possessivo, mais invasivo, como se estivesse acelerando algum cronograma interno. Uma manhã de julho, enquanto supervisionava o café das crianças, Ana Clara sussurrou algo que fez o sangue de Marina gelar. Tia Marina, ontem à noite escutei papai falando no telefone sobre você. O que ele disse, querida? Que você estava quase pronta para a viagem especial, a mesma viagem que a tia Sofia fez. João Pedro, sempre mais cauteloso que a irmã, deu-lhe uma cotovelada para que se calasse. Mas o recado havia sido dado. Marina precisava agir rapidamente. Durante o almoço, fingiu uma dor de cabeça e pediu para descansar. Em vez disso, usou o tempo para explorar uma área da casa que ainda não havia investigado: o porão. Usando chaves que havia secretamente copiado do molho de Dona Conceição, conseguiu acessar a área de armazenamento. O que encontrou confirmou seus piores medos. Caixas e mais caixas de pertences pessoais, organizadas meticulosamente e etiquetadas com nomes e datas. Sofia Mendes, janeiro 2023 a agosto 2023. Patrícia Oliveira, setembro 2023 a março 2024. E outros nomes que não reconhecia, remontando a pelo menos 5 anos. Mas a descoberta mais chocante estava em uma mesa no canto. Documentos de internação psiquiátrica, todos assinados pelas próprias mulheres, datados sempre poucos dias antes de seus desaparecimentos. Marina fotografou rapidamente alguns documentos com o celular, mas quando tentou enviar as imagens, descobriu que não havia sinal. A propriedade tinha bloqueadores de comunicação, outro nível de isolamento que Rodrigo havia implementado. Encontrou algo interessante? Marina se virou e deu de cara com Rodrigo na porta do porão. Ele não parecia surpreso ou irritado, apenas resignado, como se soubesse que este momento chegaria eventualmente. Rodrigo, eu posso explicar? Não precisa. Eu esperava por isso. Ele desceu as escadas lentamente, as mãos nos bolsos. Todas fazem a mesma coisa neste ponto. É parte do processo. Processo de aceitação. Primeiro vem a curiosidade, depois a investigação, depois o medo e, finalmente, a compreensão de que não há saída. Sua voz era estranhamente gentil. Você chegou mais longe que as outras antes de ser pega. Isso me impressiona. Marina recuou até encostar na parede fria. O que você fez com elas? Cuidei delas, exatamente como vou cuidar de você. Rodrigo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Elas estão seguras, Marina. Protegidas de um mundo que não as compreendia, não as valorizava, assim como você será. E as crianças? Você vai fazer a mesma coisa com elas quando crescerem? Pela primeira vez, Rodrigo pareceu genuinamente ferido. Eu jamais machucaria meus filhos. Tudo o que faço é para proteger nossa família. Família não é prisão, Rodrigo. Não é? Então por que todo mundo que eu amo sempre quer ir embora? Sua voz quebrou ligeiramente, revelando uma dor profunda e antiga. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 7 anos. Minha primeira esposa me traiu e fugiu. Camila tentou me deixar levando as crianças. Marina sentiu uma pontada de curiosidade, apesar do medo. Camila, sua esposa, o que aconteceu com ela realmente? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, de repente, parecendo mais vulnerável. Ela não está morta, se é isso que está pensando. Camila está descansando, recuperando-se. Às vezes, pessoas que amamos precisam de tempo para entender que o amor verdadeiro significa nunca ter que se preocupar com o abandono. A explicação gelou o sangue de Marina. Camila ainda estava viva, provavelmente na mesma clínica para onde Rodrigo enviava as babás problemáticas. Onde ela está? Em segurança, assim como você estará. Rodrigo se aproximou mais. Marina, eu realmente gostaria que você escolhesse o caminho fácil. Você é especial, inteligente. Poderia ser genuinamente feliz aqui se parasse de lutar contra algo inevitável. E se eu escolher o caminho difícil? Então, você será infeliz por um tempo, até aceitar que a felicidade que ofereço é real. Seus olhos se endureceram.
Mas as crianças sempre sofrem quando há resistência prolongada. Elas se apegam, criam expectativas e depois ficam confusas quando as pessoas que amam precisam de ajuda para se acalmar. A ameaça implícita era clara. Sua resistência causaria sofrimento emocional para Ana Clara e João Pedro. Marina respirou fundo, tomando a decisão mais arriscada de sua vida. Você está certo, disse suavemente. Eu estava lutando contra algo inevitável. Talvez seja a hora de parar de resistir. Rodrigo sorriu, mas seus olhos permaneceram vigilantes. Você está sendo sincera? Estou cansada de ter medo, cansada de estar sozinha. Se você realmente pode oferecer uma família, uma casa, segurança, talvez eu devesse dar uma chance real a isso. Era uma mentira perigosa, mas necessária. Marina havia decidido entrar no jogo de Rodrigo para vencê-lo por dentro. Só não sabia ainda que ele era mais esperto do que imaginava e que havia previsto até mesmo essa possibilidade. Agosto trouxe uma calmaria enganosa para a mansão. Marina havia adotado o papel de namorada submissa e babá dedicada com uma performance tão convincente que até ela mesma às vezes se confundia sobre onde terminava a atuação e começava a realidade. Rodrigo estava visivelmente mais relaxado, mais carinhoso, tratando-a como uma parceira genuína em vez de uma prisioneira em potencial. Eles jantavam juntos todas as noites. Ele compartilhava detalhes sobre seus negócios e até mesmo a deixava usar o telefone da casa para supostas ligações para parentes distantes, chamadas que ele obviamente monitorava. Foi durante essa fase de falsa intimidade que Marina descobriu informações cruciais sobre o sistema que Rodrigo havia criado. Você já pensou em expandir os negócios para outros estados? Perguntou casualmente durante um jantar, enquanto ele falava sobre suas propriedades. Na verdade, tenho algumas propriedades estratégicas. A fazenda no interior é apenas uma delas. Rodrigo cortou a carne com precisão. Tenho investimentos em clínicas particulares, casas de repouso, lugares onde pessoas que precisam de cuidados especiais podem encontrar paz. Deve ser gratificante ajudar pessoas assim. Especialmente mulheres que passaram por traumas, abandono, solidão extrema. Elas chegam quebradas e saem reorganizadas. A palavra reorganizadas ecoou na mente de Marina como um sino funeral. Rodrigo não via as babás como pessoas que havia sequestrado. Ele genuinamente acreditava que estava oferecendo salvação. Como você identifica quem precisa desse tipo de ajuda? Experiência. Pessoas solitárias têm padrões comportamentais específicos. Elas aceitam empregos que as isolam, criam vínculos intensos rapidamente, têm dificuldade para estabelecer limites saudáveis. Seus olhos encontraram os dela com intensidade perturbadora. Você demonstrava todos esses sinais quando chegou aqui. Marina forçou um sorriso. E agora? Agora você está se curando, aprendendo que pertencer a uma família significa aceitar proteção, mesmo quando parece limitadora. Ele alcançou sua mão através da mesa. Estou orgulhoso de você, Marina. Você está escolhendo ser feliz. Naquela noite, em seu quarto, Marina processou as implicações do que havia descoberto. Rodrigo operava uma rede de cuidados que provavelmente se estendia além das babás. Quantas outras mulheres vulneráveis haviam sido reorganizadas em suas clínicas? Mas a informação mais valiosa veio 3 dias depois, quando ela fingiu estar doente e Rodrigo trouxe remédios para seu quarto. Estes vão ajudar você a relaxar, disse, oferecendo 2 comprimidos e um copo d'água. Marina fingiu engolir os medicamentos, mas os escondeu debaixo da língua até ele sair. Quando examinou os comprimidos depois, reconheceu um sedativo suave, o mesmo que havia visto no arsenal de medicamentos que Rodrigo mantinha em seu banheiro. Ele estava começando a medicá-la. Era o primeiro passo do processo de preparação para a transferência à clínica. Marina sabia que não tinha muito tempo antes que as doses aumentassem e sua capacidade de resistir fosse comprometida. Decidiu acelerar sua própria investigação. Durante uma tarde em que Rodrigo estava em reuniões importantes, Marina conseguiu acessar seu escritório. Precisava encontrar informações sobre a localização das clínicas e, principalmente, sobre Camila. O computador estava protegido por senha,
mas Marina havia observado Rodrigo digitá-la várias vezes. Ana Clara 2019, o ano de nascimento dos gêmeos. Típico de alguém obsessivo, ele usava informações pessoais significativas. O que encontrou nos arquivos digitais confirmou seus piores temores e revelou outros ainda mais sombrios. Rodrigo mantinha dossiês detalhados sobre dezenas de mulheres, não apenas babás. Havia garçonetes, secretárias, enfermeiras, todas jovens, solitárias, financeiramente vulneráveis. Cada arquivo continha fotos, informações pessoais, avaliações psicológicas detalhadas e cronogramas de intervenção. Marina encontrou seu próprio arquivo. Sujeito 23, Marina Santos, potencial de integração. Alto, status, fase 3 de preparação. Mas a descoberta mais chocante estava em uma pasta separada, criptografada com o nome Camila, Projeto Especial. As fotos mostravam uma mulher linda, loira, com os mesmos olhos azuis das crianças. Mas a progressão das imagens contava uma história terrível. Camila sorridente nas primeiras fotos, depois gradualmente mais magra, mais assustada, até imagens finais onde parecia completamente quebrada. Olhar vazio, movimentos mecânicos. O relatório médico mais recente era de apenas 2 semanas atrás. Camila estava viva, mas em estado de dependência total. Anos de medicação controlada e isolamento haviam quebrado sua personalidade, deixando-a como uma boneca viva que seguia instruções sem questionamentos. Marina vomitou ali mesmo, no escritório impecável de Rodrigo. Não era apenas um sequestrador ou manipulador. Era um predador sistemático que quebrava mulheres como hobby, convencendo-se de que estava oferecendo amor e proteção. E Marina estava prestes a se tornar sua próxima obra-prima de destruição psicológica. O som de passos no corredor a fez apagar rapidamente os arquivos e sair do escritório. Rodrigo voltara mais cedo e seus olhos observaram atentamente o rosto pálido de Marina. Você está bem? Parece abalada. Só um pouco de náusea. Deve ser algo que comi. Ele se aproximou colocando a mão em sua testa com falsa preocupação. Talvez seja a hora de aumentar a dosagem dos remédios. Você tem estado muito tensa ultimamente. Marina sorriu fracamente, sabendo que acabara de assinar sua sentença de morte psicológica. Rodrigo havia percebido que ela descobrira algo e agora aceleraria o processo de quebra. Ela tinha talvez 1 semana antes que os medicamentos a deixassem incapaz de resistir. 1 semana para salvar não apenas a si mesma, mas também Ana Clara, João Pedro e, possivelmente, Camila. Era tempo suficiente, se ela fosse mais esperta que todas as outras que haviam tentado antes. Setembro chegou com ventos fortes que balançavam as palmeiras imperiais do jardim, como se a própria natureza pressentisse a tempestade que se aproximava. Marina havia passado dias fingindo aceitar a medicação crescente, enquanto secretamente a descartava, mantendo sua mente clara para o plano que estava desenvolvendo. A chave para sua estratégia veio de uma fonte inesperada. Ana Clara. Tia Marina, sussurrou a menina durante uma tarde em que brincavam no jardim longe das câmeras mais óbvias. Você sabe que papai tem um irmão igualzinho a ele? Marina quase deixou cair o regador que segurava. Como assim, querida? Às vezes o tio Eduardo vem aqui quando papai viaja. Eles são iguais, mas o tio Eduardo é mais legal. Ele deixa a gente fazer mais coisas. João Pedro, sempre mais cauteloso, deu uma cotovelada na irmã. Não podemos falar sobre o tio Eduardo. Lembra? Marina ajoelhou-se na altura das crianças, o coração disparando. Vocês podem me contar sobre ele. Eu não vou repetir para ninguém. Ana Clara olhou para os lados e sussurrou. O tio Eduardo mora longe, mas às vezes vem cuidar da gente. Ele é gentil de verdade, não só por fora. E ele sempre pergunta se estamos felizes. A informação reorganizou completamente a compreensão de Marina sobre Rodrigo. Havia momentos de gentileza genuína que ela havia notado, intercalados com frieza calculista. Não eram mudanças de humor, eram pessoas diferentes. Quando foi a última vez que vocês viram o tio Eduardo? Semana passada, quando papai foi para São Paulo, disse João Pedro. Ele ficou triste quando soube sobre as babás que foram embora. Marina sentiu uma pontada de esperança.
Se Eduardo era genuinamente diferente, poderia ser um aliado. Mas como diferenciá-los e, mais importante, como contactá-los sem alertar Rodrigo? A resposta veio através de Dona Conceição, que Marina havia gradualmente conquistado com pequenos gestos de gentileza e respeito. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta delicada? A cozinheira olhou nervosamente ao redor antes de assentir. O senhor Rodrigo tem um irmão gêmeo? Os ombros de Dona Conceição se relaxaram ligeiramente. Eduardo, ele é diferente, mais humano. As crianças o mencionaram. Onde ele mora? No Rio de Janeiro. Tem um consultório de psicologia lá. Dona Conceição hesitou. Ele sempre se preocupou com o comportamento do irmão, mas Rodrigo é muito convincente. Eduardo nunca teve provas concretas de nada errado. Marina sentiu a peça final do quebra-cabeça se encajar. Eduardo era psicólogo. Ele teria conhecimento profissional para entender o que o irmão estava fazendo e autoridade para intervir. Como posso contactá-lo? Não pode. Todos os telefones da casa são monitorados. Dona Conceição parou de descascar cenouras e olhou diretamente para Marina. Mas o senhor Eduardo tem uma rotina. Toda segunda-feira às 7 da manhã, ele corre na praia de Camburi antes de voltar para o Rio. É a única vez que está sozinho e acessível. Marina olhou pela janela para a baía distante. Camburi ficava do outro lado da cidade, mas era possível chegar lá se soubesse exatamente quando Rodrigo estaria ocupado. Dona Conceição, por que está me ajudando? A mulher mais velha suspirou profundamente. Porque já vi muitas moças boas entrarem nesta casa e saírem diferentes. E porque essas crianças merecem crescer em um lar de verdade, não em uma prisão dourada. Marina passou os próximos dias memorizando a rotina de Rodrigo, identificando a janela de oportunidade perfeita. Segunda-feira de manhã, ele tinha uma teleconferência importante com investidores internacionais que durava pelo menos 2 horas. Seria tempo suficiente para chegar a Camburi, encontrar Eduardo e voltar antes que sua ausência fosse notada. Mas na noite de domingo, Rodrigo apresentou uma surpresa que quase destruiu seus planos. Amanhã vamos fazer nossa primeira viagem juntos, anunciou durante o jantar. Eu quero mostrar a fazenda para você. É hora de conhecer o lugar onde nossa família pode ser verdadeiramente feliz. Marina forçou um sorriso entusiasmado, enquanto internamente entrava em pânico. Que maravilha! Quando partimos? Logo após meu café da manhã, às 8h30. Era tarde demais para cancelar o encontro com Eduardo e cedo demais para executar o plano. Marina precisava de uma terceira opção, algo que nunca havia considerado antes. Naquela noite, deitada em sua cama fingindo dormir, Marina tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Não ia fugir, nem tentar contactar Eduardo, nem aceitar passivamente o destino que Rodrigo havia planejado. Ia enfrentá-lo diretamente, usando a única arma que ele não esperava: a verdade sobre seu próprio irmão. Se Eduardo realmente era diferente, e se as crianças realmente podiam diferenciá-los, então havia uma possibilidade, pequena, mas real, de que o confronto direto pudesse expor as fissuras no sistema perfeito que Rodrigo havia construído. Era um plano desesperado que dependia de timing perfeito e de sua capacidade de distinguir entre 2 homens idênticos, cujas diferenças podiam significar a diferença entre salvação e destruição completa. O amanhecer de segunda-feira trouxe neblina densa que subia da baía como fumaça de um incêndio distante. Marina acordou com o coração disparando, sabendo que este seria o dia que definiria seu futuro, e possivelmente o das crianças. Durante o café da manhã, ela observou Rodrigo cuidadosamente, procurando por sinais que pudessem indicar se era realmente ele ou Eduardo. Sua gentileza parecia genuína, quase paternal, ao interagir com Ana Clara e João Pedro. Mas Marina havia aprendido a não confiar em suas próprias percepções quando se tratava dos irmãos. As crianças vão conosco para a fazenda? Perguntou testando. Não desta vez. Esta viagem é especial, só nossa. Dona Conceição cuidará deles. Seus olhos brilharam com antecipação que fez o estômago de Marina se revirar. Quando voltarmos, seremos uma família ainda mais unida. Era definitivamente Rodrigo.
Eduardo jamais deixaria as crianças para trás em uma situação assim. Às 8h30 em ponto, Rodrigo carregou uma mala pequena para o carro, provavelmente contendo medicamentos e documentos de internação que Marina seria convencida a assinar. Ela entrou no Mercedes preto com as pernas trêmulas, sabendo que talvez fosse sua última chance de agir. "Quanto tempo de viagem?" perguntou enquanto saíam da propriedade. 2 horas. Tempo suficiente para conversarmos sobre seu futuro. Rodrigo dirigia com uma das mãos, a outra descansando possessivamente sobre a perna de Marina. "Você tem sido tão cooperativa ultimamente. Estou orgulhoso de como evoluiu." Marina respirou fundo e jogou os dados. "Rodrigo, preciso te contar algo importante. Algo sobre Eduardo." A mão dele se contraiu involuntariamente na perna dela e o carro oscilou ligeiramente. "Eduardo, por que falaria dele agora? Porque as crianças me contaram sobre ele. E porque acho que você merece saber que ele tem tentado me contactar." Era uma mentira calculada, mas Marina viu imediatamente que havia acertado em cheio. O rosto de Rodrigo se contraiu em uma máscara de raiva controlada. "Isso é impossível. Eduardo está no Rio de Janeiro. Ele vem aqui mais frequentemente do que você imagina. E as crianças sabem diferenciá-los perfeitamente." Marina forçou a voz a permanecer calma. "Elas me contaram que Eduardo sempre pergunta se estão felizes, se sentem seguras, como se estivesse investigando." Rodrigo pisou no freio abruptamente, parando no acostamento da rodovia. Suas mãos tremiam ligeiramente. A primeira vez que Marina o via perder o controle. "O que exatamente ele disse para você? Que suspeita do que você faz com as babás, que tem estado coletando informações e que está preocupado com Camila." A menção do nome da esposa foi como acender um barril de pólvora. Rodrigo se virou para ela com olhos que já não escondiam a loucura por trás da fachada de controle. "Eduardo não sabe nada sobre Camila. Ninguém sabe. Ele é psicólogo, Rodrigo, profissionalmente treinado para identificar padrões de comportamento obsessivo. Você realmente achou que poderia esconder isso dele para sempre?" "Eu protejo minha família", explodiu ele, socando o volante. Eduardo nunca entendeu que o amor verdadeiro requer sacrifícios, controle, proteção total. Ele é fraco, permissivo, deixa as pessoas que ama se machucarem. Marina viu a oportunidade e avançou. "Então prove que seu caminho é melhor. Me leve para ver Camila. Se ela está realmente feliz, genuinamente curada, eu aceito tudo. Aceito a fazenda, aceito o tratamento, aceito fazer parte de sua família." Rodrigo a estudou com olhos calculistas. "E se eu recusar? Então saberei que você tem medo de que eu veja a verdade, que talvez Eduardo esteja certo sobre você." Era um blefe perigoso, mas funcionou. Rodrigo ligou o carro e fez o retorno, dirigindo agora com velocidade perigosa de volta em direção à Vitória. "Você quer ver Camila? Perfeito. Verá como uma mulher pode ser verdadeiramente feliz quando para de lutar contra o amor que merece." Marina havia conseguido mudar o destino da viagem, mas sabia que também havia selado seu próprio destino. Se Camila estivesse no estado que os arquivos sugeriam, ver aquilo seria a última coisa que Marina faria, como pessoa mentalmente íntegra. Mas talvez, apenas talvez, a visão do que ele havia feito com a esposa seria chocante o suficiente para quebrar sua própria negação sobre a monstruosidade de seus atos. Era uma aposta com odds impossíveis, mas era a única carta que Marina tinha para jogar. A propriedade onde Camila estava descansando ficava escondida entre morros cobertos de mata atlântica a apenas 40 minutos da mansão principal. Marina não conseguia acreditar que toda aquela estrutura de horror existisse tão perto de Vitória, tão perto da civilização, sem que ninguém soubesse. O local parecia genuinamente uma clínica de repouso luxuosa, jardins bem cuidados, funcionários de branco, arquitetura discreta, mas elegante. Se Marina não soubesse a verdade, poderia facilmente acreditar que se tratava de um centro de recuperação legítimo. "Impressionante, não é?" disse Rodrigo enquanto estacionavam. Sua raiva havia dado lugar novamente ao charme controlado. "Investi muito dinheiro para garantir que as pessoas que amo tenham o melhor cuidado possível." Uma enfermeira de meia-idade os recebeu na recepção com profissionalismo cordial. "Senhor Fontana,
Que bom vê-lo. Veio visitar a senhora Camila? Sim, Clara. Esta é Marina, sobre quem conversamos. Gostaria que conhecesse minha esposa. A enfermeira olhou Marina com uma mistura de pena e compreensão que fez seu sangue gelar. Era óbvio que Marina não era a primeira visitante desse tipo. Caminharam por corredores silenciosos, decorados com arte relaxante e plantas tropicais. Outros, pacientes, podiam ser vistos através de portas semi-abertas. Mulheres de várias idades, todas com o mesmo olhar vazio e movimentos mecânicos que Marina havia visto nas fotos. Aqui temos um ambiente completamente controlado, explicou Rodrigo como um guia turístico perverso. Nada de estresse, nada de decisões difíceis, nada que possa causar ansiedade ou confusão. Pura paz. Pararam em frente a uma porta com uma pequena placa. C. Fontana. Quarto VIP. Rodrigo abriu com uma chave dourada. O quarto era lindamente decorado, com vista para um jardim interno e móveis caros. Camila estava sentada em uma poltrona próxima à janela, vestindo um hobby de seda azul que realçava seus olhos. Aos 30 e poucos anos, ainda era uma mulher linda, mas havia algo profundamente perturbador em sua imobilidade. Camila, querida, trouxe uma visita especial para você. Camila se virou lentamente, como se o movimento requeresse esforço consciente. Quando seus olhos encontraram Marina, houve um lampejo, muito breve, de reconhecimento ou talvez súplica. Olá, disse com voz suave, mas completamente desprovida de emoção. Você é bonita. Rodrigo sempre escolhe mulheres bonitas. Marina sentiu náusea. Camila, eu sou Marina, a babá das suas crianças. Ana Clara e João Pedro. Um sorriso fantasmagórico apareceu no rosto de Camila. Eles estão crescendo bem? Espero que estejam sendo obedientes. Eles são crianças maravilhosas. Eles sentem saudades da mamãe. Por um momento, algo se agitou nos olhos de Camila. Suas mãos tremeram ligeiramente. Saudades? Às vezes sonho com eles. Mas Rodrigo diz que é melhor eu ficar aqui até estar completamente curada. Curada de quê? Da vontade de partir. Da vontade de machucar as pessoas que amo, tentando levá-las para longe da segurança. As palavras saíam como um mantra decorado. Aqui aprendi que amor verdadeiro é ficar, sempre ficar, nunca querer estar em outro lugar. Marina olhou para Rodrigo, que observava a cena com satisfação genuína. Ele realmente acreditava que havia curado sua esposa da independência. Camila, disse Marina gentilmente, você é feliz aqui? A pergunta provocou uma reação inesperada. Camila começou a tremer, levando as mãos ao peito como se não conseguisse respirar. Feliz, feliz. Eu sou feliz. Tenho que ser feliz. Se não for, posso ficar confusa de novo. E confusão dói muito. Está tudo bem, querida, interrompeu Rodrigo, correndo para consolá-la. Não precisa se preocupar com essas perguntas. Você sabe que é feliz. Ele tirou um pequeno frasco do bolso e colocou 2 comprimidos na mão de Camila. Ela os engoliu automaticamente, sem questionar. Marina, acho melhor sairmos. Camila precisa descansar. Mas Marina não conseguia se mover. Estava vendo seu próprio futuro naquela mulher quebrada. E a realidade era mais terrível do que qualquer pesadelo que pudesse imaginar. Rodrigo, sussurrou, isto não é amor. Isto é perfeição. Ele interrompeu. Uma mulher que nunca mais vai querer estar em outro lugar, nunca mais vai questionar se é amada, nunca mais vai sentir a dor da incerteza. Camila é a prova de que meu método funciona. Marina olhou novamente para Camila, que já estava voltando ao estado de calma química, e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Então me deixe ficar com ela hoje. Se este é realmente o futuro que me oferece, quero entendê-lo completamente. Rodrigo hesitou. Isso não é necessário, mas é o que eu quero. Se vou me tornar parte de sua família, preciso entender cada aspecto do que isso significa. Era outra mentira calculada, mas Marina sabia que a curiosidade mórbida de Rodrigo sobre suas reações seria mais forte que sua cautela. Muito bem. Clara providenciará um quarto para você. Amanhã conversaremos sobre sua decisão. Quando Rodrigo saiu,
Marina ficou sozinha com Camila pela primeira vez. E foi então que descobriu que nem tudo estava perdido como parecia. Ele foi embora? Sussurrou Camila assim que a porta se fechou. Marina se virou chocada. Os olhos de Camila estavam alertas, focados, completamente diferentes de momentos antes. Camila, eu finjo, disse rapidamente. Já faz meses que finjo estar completamente quebrada. É a única forma de ele baixar a guarda o suficiente para eu planejar uma fuga. Marina sentiu esperança explodir em seu peito. Você está bem? Não completamente. Os medicamentos causaram danos e levou tempo para aprender a resistir aos efeitos psicológicos, mas minha mente ainda é minha. Camila se aproximou. Você é a babá nova, a que ele está preparando. Sou. E vim aqui para te tirar daqui. Camila balançou a cabeça. Impossível. Mas talvez possamos salvar você e meus filhos. Pela primeira vez desde que chegara à mansão, Marina sentiu que não estava completamente sozinha. Camila não era apenas uma vítima. Era uma sobrevivente. Uma guerreira silenciosa que havia passado anos planejando sua própria libertação. Juntas, elas talvez tivessem uma chance contra o sistema que Rodrigo havia construído. Mas primeiro, precisavam de um plano que fosse mais inteligente que qualquer coisa que ele pudesse antecipar. E o tempo estava se esgotando rapidamente. A noite na clínica foi uma das mais reveladoras da vida de Marina. Sozinha no quarto ao lado de Camila, ela finalmente teve acesso à história completa do horror que Rodrigo havia construído ao longo dos anos. Começou gradualmente depois que os gêmeos nasceram, sussurrou Camila através da parede fina que separava seus quartos. Primeiro era apenas ciúme excessivo, depois controle das minhas saídas, dos meus contatos. Quando tentei deixá-lo levando as crianças, ele me trouxe para cá temporariamente, só até eu me acalmar. Há quanto tempo você está aqui? 2 anos e meio. No começo, realmente pensei que estava ficando louca. Os medicamentos, o isolamento, a forma como todos aqui me tratavam como se eu fosse frágil demais para tomar decisões, quase acreditei que precisava desta proteção. Marina sentia náusea ao imaginar o processo de quebra psicológica. O que mudou? Uma enfermeira nova há cerca de 1 ano. Ela havia trabalhado em hospitais psiquiátricos reais e reconheceu que o que acontecia aqui não era tratamento, era condicionamento. Ela me ajudou a parar de tomar os medicamentos gradualmente, fingindo engoli-los, mas escondendo sob a língua. Onde ela está agora? Demitida assim que Rodrigo percebeu que eu estava reagindo mal ao tratamento. Mas ela me deixou informações sobre outras pacientes, sobre o sistema financeiro por trás desta operação. Camila explicou que Rodrigo não operava sozinho. Havia uma rede de médicos corruptos, advogados que falsificavam documentos e investidores que financiavam as clínicas como negócio lucrativo. Famílias ricas pagavam fortunas para ter parentes problemáticos cuidados discretamente. E as babás? Somos casos especiais. Não pagamos para estar aqui. Somos mantidas porque ele genuinamente acredita que está nos salvando. Em sua mente distorcida, mulheres solitárias como nós precisamos ser protegidas de nós mesmas. Marina compreendeu a perversão completa do sistema. Rodrigo não era apenas um sequestrador. Era um empresário do controle, que lucrava com o aprisionamento de pessoas vulneráveis, enquanto se convencia de que era um salvador. Camila, precisamos sair daqui, juntas, e levar as crianças. Impossível enquanto ele estiver vivo e livre. Rodrigo tem contatos demais, dinheiro demais, influência demais. Mesmo se fugíssemos, ele nos encontraria. Então precisamos expor toda a operação, documentos, provas, testemunhas. Já tentei. Todas as evidências físicas estão sob